A porta do quarto na residência universitária de Coimbra foi arrombada pela administradora às 3 da manhã. A luz implacável do corredor iluminou Isabel Santos e Mariana Costa, enlaçadas na cama estreita, os uniformes da universidade espalhados pelo chão como prova muda do seu amor proibido. "O que é isto?" gritou a mulher, o rosto vermelho de choque e indignação. Isabel sentou-se rapidamente, o coração batendo descontrolado, enquanto Mariana se cobria com o lençol, os olhos cheios de pânico. Em menos de 24 horas, a notícia espalhou-se como fogo na antiga universidade. Isabel foi expulsa da residência e suspensa das aulas, o seu futuro académico pendurado por um fio. O telefonema para os pais em Braga foi o golpe final. "Como pudeste fazer isto à família?" rugiu o pai ao telefone, a voz tremendo de raiva e vergonha. "Nós, os Santos, respeitados em toda a região norte, e tu com outra mulher?" A mãe chorava ao fundo, murmurando orações. Isabel, com 22 anos, sabia que o segredo de 2 anos com Mariana tinha sido descoberto no pior momento. A família era pilar da comunidade conservadora de Braga. O pai, advogado conceituado, defendia casos importantes no tribunal, a mãe, ativa na paróquia, organizava festas religiosas e catequese. O escândalo ameaçava o casamento da irmã mais nova, os contratos do pai e a própria imagem que construíra durante anos de missas dominicais e jantares formais. No dia seguinte, os pais chegaram a Coimbra num carro preto reluzente. Encontraram Isabel no gabinete do reitor, sentada rígida, as mãos apertadas no colo. O pai, alto e imponente, não a abraçou. Limitou-se a olhar para ela como se fosse uma estranha. "Isto acaba hoje. Vais dizer que foi um erro, que ela te confundiu, que estavas confusa com o stress dos exames. A Mariana que assuma sozinha." Mariana, chamada para o mesmo gabinete, entrou com os olhos inchados. Olhou para Isabel por um segundo apenas, depois baixou a cabeça. "Foi ela que me convidou para o quarto. Eu não sabia o que fazer. Sou normal, juro." As palavras cortaram como faca. Isabel sentiu o chão abrir-se. A rapariga que lhe sussurrava amo-te à noite junto ao rio Mondego agora negava tudo para salvar a própria pele. O reitor, um homem de 50 anos com bigode grisalho, pigarreou. "A universidade não tolera comportamentos que contrariem os valores cristãos que nos definem há séculos. Isabel está expulsa da residência imediatamente." Mariana, fica com advertência, mas se houver mais queixas, o pai de Isabel assinou documentos sem olhar para a filha. No hotel barato onde a levaram, a mãe chorou durante horas. "Tu eras a nossa esperança, a primeira a ir para a universidade. Agora, o que dirão na missa? O padre vai perguntar." Isabel tentou explicar, o amor não escolhe, o coração não pede permissão. Mas o pai bateu com o punho na mesa. "Amor? Isto é pecado, é doença. Vamos arranjar-te ajuda. Um padre conhecido em Braga faz sessões de orientação." Naquela noite, sozinha no quarto do hotel, Isabel olhou pela janela para as luzes de Coimbra. Mariana enviou uma mensagem: "Desculpa. Os meus pais ameaçaram tirar-me da faculdade. Eu amo-te, mas não posso perder tudo." Isabel apagou o telemóvel. No dia seguinte, arrumou as malas sob chuva fina. O comboio para Braga partiu com ela sentada ao lado da janela, vendo as colinas verdes desfocarem-se. 8 anos depois, aquela mesma estação de Coimbra receberia uma mulher diferente. Mas naquele momento, aos 22 anos, Isabel só sentia o peso da escolha: proteger a família ou proteger-se a si mesma. Escolheu a família. Ou assim pensou. Chegando a Braga, a casa familiar parecia uma prisão. O pai instalou-a no quarto de infância, tirou-lhe o computador, controlou o telemóvel. "Vais trabalhar no meu escritório, arquivar processos, longe de tentações." A mãe preparava sopa e rezava o terço ao lado dela todas as noites. Isabel obedecia em silêncio, mas por dentro queimava. Às escondidas, lia livros sobre mulheres que lutaram, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, poetas portuguesas que amavam em segredo. O dinheiro que poupava das tarefas no escritório foi para um curso online de gestão.
Aos poucos, planeava a fuga. 3 meses depois da expulsão, Mariana telefonou uma última vez. Os meus pais obrigaram-me a namorar o filho de um amigo deles. Vou casar no ano que vem. Por favor, não me contactes mais. Isabel desligou sem dizer adeus. Aquela traição doeu mais que a expulsão. Decidiu que nunca mais seria vítima. Mudou-se para Lisboa 6 meses depois, com uma mala pequena e o diploma incompleto. Arranjou emprego num café perto da Baixa, estudava à noite. O pai cortou o apoio financeiro. Se queres viver assim, vive sem nós. Isabel não chorou. Trabalhou mais duro. Lisboa recebeu Isabel como um abraço frio mas libertador. Aos 23 anos, ela dormia num quarto alugado em Alfama, cheirando a bacalhau e roupa molhada. De dia atendia mesas no café à brasileira, à noite estudava gestão e programação num curso gratuito da Câmara. A família em Braga quase não falava com ela. A mãe enviava mensagens curtas: reza, filha. Deus perdoa. O pai ignorava. A irmã casou-se com um médico e nunca mencionou o escândalo. Isabel criou uma vida nova, cabelo curto, roupas simples, nenhum namoro. Mas o vazio permanecia. 2 anos depois, com poupanças e um empréstimo, lançou uma pequena app de turismo sustentável para monumentos portugueses. A ideia nasceu numa noite de insônia: usar tecnologia para contar histórias reais de mulheres anónimas que viveram amores proibidos em conventos e palácios. A app ganhou prémios em concursos de startups. Aos 26 anos, a empresa tinha 10 funcionários e clientes em todo o país. Isabel mudou o nome legal para Isabel Mendes Santos, distanciando-se do passado. Viajava para Madrid, Paris, Berlim em conferências. Nunca falava da vida pessoal. Quando perguntavam, respondia: sou casada com trabalho. Em Braga, o pai soube do sucesso pela imprensa local. Telefonou uma vez. Vejo que te safaste. Continua assim, sem escândalos. Isabel aceitou o convite para o Natal, fingindo ser a filha perfeita, solteira, ambiciosa, devota. Beijou o anel do bispo, ajudou na cozinha, evitou olhares. A mãe sorria aliviada. Graças a Deus curaste-te. Isabel sorriu de volta, mas por dentro sentia náusea. A mentira protegia-os, mas consumia-a. Aos 28 anos, a empresa explodiu. Um investimento de um fundo europeu deu-lhe 5 milhões de euros para expandir. Isabel decidiu fazer algo grande: doar metade para a Universidade de Coimbra, criar um centro de inovação para estudantes de baixa renda, com bolsas para quem precisasse de apoio psicológico. O reitor aceitou imediatamente. A maior doação da história da nossa universidade, anunciou o Jornal Público. Isabel sorriu ao ler. Sabia que regressaria. Sabia que o passado esperava. Preparou a viagem com cuidado. Comprou um fato preto caro, marcou hotel de luxo. No avião, leu o discurso que escrevera, palavras neutras sobre educação e futuro. Mas no fundo da mala guardava uma fotografia antiga, ela e Mariana rindo junto ao rio, mãos entrelaçadas. Não sabia se a mostraria. Chegando a Coimbra, o reitor esperava-a no átrio da reitoria. Bem-vinda de volta, doutora Mendes. A cidade mudou, mas as tradições permanecem. Isabel apertou a mão dele, o coração acelerado. Os pátios cheios de estudantes pareciam os mesmos. Caminhou até à antiga residência. A placa ainda dizia Residência Universitária Feminina. Parou. As memórias voltaram em avalanche. Nessa noite, no hotel, recebeu uma mensagem desconhecida: vi no jornal. Parabéns. Mariana. Isabel ficou horas a olhar para o ecrã. Respondeu apenas: obrigada. Não mais. Mas o sono não veio. 8 anos de silêncio estavam prestes a acabar. A cerimónia de anúncio da doação foi marcada para dali a 2 semanas. Isabel passou os dias em reuniões com arquitetos e juristas.
O centro chamava-se Espaço Mendes, neutro, seguro. Mas por dentro a ansiedade crescia. Encontrou antigos professores nos corredores, alguns sorriam constrangidos, outros desviavam o olhar. Um deles, a professora de História, sussurrou: "Ainda me lembro de ti. Eras brilhante. O que aconteceu foi injusto." Isabel agradeceu, mas não aprofundou. Numa tarde chuvosa, decidiu visitar o Rio Mondego. Sentou-se no mesmo banco onde beijara Mariana pela primeira vez. O vento frio trouxe o cheiro de terra molhada. De repente, uma voz atrás dela: "Isabel?" Virou-se. Mariana estava ali, mais velha, com olheiras, mas ainda bela. Usava casaco bege e aliança no dedo. "Não esperava ver-te aqui." Sentaram-se lado a lado, sem tocar. Mariana contou: casara com um professor de matemática, tinha uma filha de 3 anos. Os meus pais exigiram. Disseram que eu estava doente. Fiz terapia durante 2 anos. Isabel ouviu em silêncio. Depois perguntou: "E tu? Ainda sentes o mesmo?" Mariana olhou para o rio. "Todos os dias. Mas escolhi a paz." A conversa durou horas. Mariana admitiu o medo que a fizera trair. "Eu era jovem, os meus pais ameaçaram tirar-me tudo. Tu eras mais forte." Isabel sentiu raiva e compaixão misturadas. "Eu construí tudo sozinha porque não tive escolha." Despediram-se com um abraço breve. Isabel voltou ao hotel com o coração em tumulto. Nessa noite, o pai telefonou de Braga. Soube da doação. "Bom trabalho. Mas ouvi boatos que queres falar em público sobre diversidade." "Não faças isso. A tua irmã está grávida. O nome da família não pode ser manchado outra vez." Isabel prometeu nada. Mas a semente estava plantada. Os dias seguintes foram uma guerra interna. Encontros com a equipa do centro, visitas a alunos que contavam histórias de rejeição familiar. Uma rapariga de 20 anos chorou no gabinete: "Os meus pais não aceitam." Isabel abraçou-a. Pela primeira vez sentiu que o dinheiro não bastava. Precisava de verdade. A família chegou a Coimbra 2 dias antes da gala. O pai reservara quarto no mesmo hotel de Isabel. "Viemos apoiar-te", disse ele com sorriso forçado. Mas os olhos diziam outra coisa. À noite, jantaram juntos. A mãe serviu-lhe sopa como nos velhos tempos. "Estás tão magra, filha. Come." A conversa foi superficial até o pai perguntar: "No discurso, vais falar só de educação, certo?" Isabel hesitou. "Vou falar do que acho importante." O pai pousou o garfo. "Se mencionares o passado, eu próprio vou desmentir. Direi que foi um erro de juventude, que estás curada." Mariana, que soubera da presença da família, enviou mensagem: "Cuidado. Eles não mudaram." Isabel passou a noite em claro. Caminhou pelos pátios da universidade à meia-noite, lembrando-se das noites em que escapava com Mariana para ver as estrelas. O amor tinha sido puro, inocente. Agora, 8 anos depois, sentia-o ainda mais forte. Decidiu, no dia da gala, diria a verdade. A manhã da cerimónia amanheceu límpida. O auditório principal estava cheio: reitores, professores, estudantes, jornalistas. Isabel subiu ao palco com um fato impecável. O reitor elogiou-a, a doutora Isabel Mendes Santos, a nossa maior benfeitora. Aplausos. Ela pegou no microfone. Olhou para a plateia. Viu o pai na primeira fila, rosto tenso. Viu Mariana ao fundo, olhos marejados. "Hoje não venho só como doadora. Venho como alguém que foi expulsa desta mesma universidade por amar outra mulher." O silêncio caiu como uma pedra. "Fui traída pelo medo, expulsa por preconceito."
Durante 8 anos escondi-me para proteger a família. Mas hoje escolho a verdade. O pai levantou-se imediatamente. Isto é uma mentira, gritou. A mãe cobriu o rosto. Jornalistas dispararam flashes. Isabel continuou, voz firme, o meu donativo não é só tijolos. É para criar um espaço onde nenhum estudante tenha de escolher entre amor e família. Dedico a todas as Marianas e Isabéis que ainda se escondem. Mariana levantou-se e aplaudiu. Outros estudantes seguiram. O pai saiu do auditório batendo a porta. Depois da cerimónia, o caos. Entrevistas, chamadas. O pai telefonou furioso, nunca mais te dirige a palavra. Estás morta para nós. A mãe chorou, como pudeste envergonhar-nos assim? Isabel sentiu o peito apertado, mas também leve. Pela primeira vez em 8 anos, respirava verdade. Mariana esperou-a no corredor. Fizeste o que eu nunca consegui. Abraçaram-se longamente, sem medo. Isabel sussurrou, não foi por ti. Foi por mim. Mas os olhos diziam o contrário. Passaram a noite a conversar no hotel, reconstruindo pontes. Mariana confessou que o casamento era de fachada. Vou separar-me. Quero viver. Os jornais do dia seguinte explodiram, doadora revela orientação sexual e choca a família conservadora. A empresa de Isabel ganhou visibilidade, mas também perdeu 2 clientes conservadores. O preço começava a pagar-se. 2 semanas depois, Isabel regressou a Lisboa. A família cortou todos os contactos. A irmã enviou uma mensagem curta, não posso arriscar. Isabel chorou sozinha no apartamento novo com vista para o Tejo. Mas à noite, Mariana chegou de Coimbra. Trouxe uma mala pequena. Escolhi-te. Beijaram-se como na primeira vez, sem culpa. A empresa prosperou. O Espaço Mendes abriu com filas de estudantes. Isabel deu palestras em todo o país, sempre com Mariana ao lado. O pai, meses depois, enviou uma carta, talvez um dia possamos falar. Isabel respondeu, a porta está aberta. 8 anos de dor deram lugar a uma vida autêntica. Mas a ferida familiar permanecia. Isabel olhava para o rio todas as manhãs e perguntava-se se valer a pena. A honra da família justifica o sacrifício da identidade pessoal? Verdadeiro ou falso?